E aí pessoal, eu sou o professor Leonardo, professor de matemática. Hoje a gente vai aprender mais alguns tópicos aí de matemática básica. Quem sabe aí incrementar alguma coisa, inventar alguns termos, fazer alguma coisa para que fique mais tranquilo. Quem fala que matemática é ruim, às vezes tem razão. Mas a matemática pode ser legal se a gente souber trabalhar direitinho com ela. Então para isso aí, solta o VT. Fala pessoal, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre números primos e números compostos. Essa é a sexta aula aí do meu módulo de matemática básica. Então aí digamos aí um conteúdozinho do sexto ano para ser trabalhado. Então vamos nessa, sem complicação, bem simplesinho o conteúdo. Vamos nessa, galera. A classificação dos números. Os números possuem duas classificações: os primos e os compostos. Vocês precisam saber primeiro, antes de saber o que é um número primo e o que é um número composto, vocês têm que conhecer um número muito especial na matemática. Esse número, acho que vocês já conhecem, mas não sabem que ele é tão especial assim. É o número 1. Mas por que o número 1 é tão especial na matemática? Digamos que ele é como se fosse o deus da matemática dos números. Por que eu estou falando isso? Porque ele pertence a todas as famílias, a todas as classes. Tudo que você for fazer em relação a números, o número 1 está incluso. Você vai ver depois no próximo módulo que o número 1 aparece em todos os lugares. Independente de onde seja, ele sempre estará lá. Então, não discriminando nenhuma religião, nada disso. Literalmente, nós estamos falando na matemática que o número 1 é como se fosse um deus, como se fosse um ser celestial. Então, por esse motivo aí, nós chamamos ele de pai de todos. Para quem for aí, fã da Marvel, eu também costumo chamar ele de Odin. Quem for da Marvel vai entender a referência. Então, pessoal, só para vocês terem noção do que eu estou falando, só uma curiosidade básica. Todo número é multiplicado por 1, dividido por 1, elevado a 1 automaticamente. Qualquer número que você pensar aí, agora, nesse momento, está sendo multiplicado por 1, dividido por 1 e elevado a 1. Por mais que você não saiba o que é multiplicação, o que é divisão e o que é potência. Você tem que saber que ele está aí, mas você não pode vê-lo. Você entende? Ele está aí, mas você não pode vê-lo. É um dos motivos pelo qual fala, é o Deus dos números, exatamente por causa disso. Então, pessoal, só voltando aqui, então, Deus, Pai de todos. Então, vamos conhecer isso literalmente na prática, ok? Eu quero que vocês conheçam a família dos números. Eu tenho família, vocês têm família, e os números também têm família. Todos nós temos família. Pai, mãe, tio, tia, avô, avó, enfim. As famílias dos números são um pouco diferentes, vocês vão entender por quê. Só que o que a gente tem que entender, nós temos famílias esquisitas, diferentes, mas elas às vezes têm muitas coisas em comum. Digamos assim, minha família se reúne no Natal, minha família sempre comemora o aniversário da minha avó. São coisas em comum que as famílias possuem, algumas, e os números também têm essa particularidade, vamos colocar assim. O que exatamente é uma família? Quando você lá era jovem, tinha um irmão ou uma irmã, ou se não, seu pai, sua mãe, você era meio que obrigado a compartilhar algumas coisas com sua família, seja com seu irmão, com sua irmã, com sua mãe, com seu pai. Alguma coisa você tinha, nem que fosse seu tempo, você tinha que compartilhar. Almoçar junto, assistir televisão junto, enfim, compartilhar. Eu quero colocar uma palavra melhor que compartilhar. Eu quero colocar a palavra dividir. Vocês dividem o tempo de vocês, às vezes você divide uma camiseta que passou do meu irmão para mim. Enfim, vocês têm essa particularidade aí. É a particularidade das famílias. Eu quero que vocês entendam que essa é a ideia de compartilhamento, ou seja, de divisão. Famílias são compostas por divisão.
principalmente a família dos números. Se a gente pensar a família do número 2, o número 2, a família dele é composta por todos os números que dá para dividir ele. E só tem dois números que eu consigo. Se você tivesse R$ 2, só existiria, digamos assim, digamos que não existe moeda de 50 centavos, nem de 25 centavos. Só existe moeda de R$ 1. Vamos colocar assim, só existe moeda de R$ 1. Só existiria duas formas. Ou você ficaria com os R$ 2 para você, ou você conseguiria dividir com mais uma pessoa, ficando R$ 1 para cada pessoa. Se fosse 3 pessoas, você já não conseguiria mais. 4 pessoas entraria naquele caso lá da moeda de 50 centavos. Não vamos colocar. Eu quero a ideia que só dê exatos. Só moeda de R$ 1. E nota de 2, nota de 5, enfim. Não pode ter abaixo disso. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que a gente só pode dividir o 2 por 1 e por 2. O 1 sempre vai aparecer. Por quê? Porque ele é Deus, ele é o Deus da matemática, ele é o Todo-Poderoso. Vou colocar assim, ele é o Todo-Poderoso. Vamos parar de falar a palavra Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então ele vai aparecer em todas as famílias. E o 2. Então essa família ela só possui dois membros, o 1 e o 2. Exatamente essa é a composição de uma família denominada números primos. Eu posso dizer então que o 2 é um número primo, porque a família dele é composta de dois membros. Pense no número 3. O número 3, ele também tem a particularidade lá, vamos pensar lá na particularidade das moedas, tá? Que só existe a moeda de R$ 1, não existe menor que essa. Então a gente pode pensar assim, tem como a gente dividir para 3 pessoas, cada uma ficando com R$ 1, ou dividir, ou ficar só pra gente, os R$ 3. Então, ou a gente fica com os R$ 3 pra gente, ou a gente divide e cada um fica com R$ 1. Perceba, essa família também tem dois membros. Então, a gente também vai chamar ela, no caso, esse número 3, ele é um número primo, porque a família dele é composta de apenas dois membros. Mas, professor, está ficando um pouco complicado, estranho de entender. Eu quero que vocês consigam entender a família do 4 agora. Vamos para a família do 4. A família do 4 teriam mais formas de se fazer. Porque você poderia ficar com os R$ 4 para você. Você poderia dividir com o seu irmão, cada um ficando com R$ 2. Então perceba, você poderia ficar com os R$ 4 para você. Você poderia dividir com o seu irmão, cada um ficando com R$ 2. Ou então você dividiria para 4 pessoas, cada um ficando com R$ 1. Aqui possui 3 membros. Não são mais 2 membros, são 3 membros. Então o número 4 é um número composto. O número, para ele ser primo, ele vai ser composto de 2 membros. Para ele ser composto, tem que ser 3 ou mais membros. Bem, pessoal, é claro que eu não ia deixar vocês com a parada crua, com toda a explicação crua, sem uma, digamos assim, uma composição correta do que é os números primos e não. Então, é o seguinte, os números primos, ele vai ser classificado como um número primo, se e somente se, isso na matemática é um termo muito utilizado, se ele for divisível por 1, ou seja, lá o Todo-Poderoso, e por ele mesmo. Ou seja, se a família dele tiver 2 membros apenas. Esses 2 membros, um deles é o número 1, o outro é ele mesmo. Por exemplo, aqui o número 2. O número 2 ele é primo, porque a família dele é o 1 e o 2, que é ele mesmo. O número 3 é primo porque é 1 e o 3, ou seja, ele mesmo. Já o 4, se vocês repararem, o 4 não é primo, porque a família dele tem um intruso, vamos colocar assim. Tem o número 2 no meio. Então, eu quero que vocês percebam só isso. Tem um intruso, já não é primo. Gente, existem infinitos números primos, tá? Não tem uma quantidade finita, uma quantidade exata. Existem infinitos números primos. Só que para a gente descobrir é necessário fazer divisão. Ele tem que tentar fazer uma divisão. No próximo módulo,
Vamos ter um conteúdo específico sobre esse tipo de divisão, para que fique bem mais fácil para vocês entenderem esse tipo de divisão. Por enquanto eu quero que vocês entendam o conceito de número primo. E aqui eu coloquei aqui, ó, do número 1 ao número 100, os números primos são todos esses aqui que eu coloquei aqui. Aí você me pergunta, professor, por que o número 1 não é primo? Porque o número 1, vamos aqui para cima, gente, ó, perceba, o número 1 não é primo porque a família do número 1 só consiste nele mesmo, não tem mais ninguém. E devem ter 2 membros para ser primo. Então, a família do número 1, ela não é 1 e 1. A gente não pode escrever 1 e 1, isso aqui não é certo. Então, o número 1 ele é o todo-poderoso, mas ele não é considerado um número primo. Só para vocês terem noção. Uma curiosidade para vocês, o único número primo par que existe é o número 2. Se vocês separarem aqui, tem o 3, 5, 7, 11... E vai seguindo os números, se vocês separarem, todos eles terminam com 1, 3, 5, 7 ou 9. Nenhum termina com 2, 4, 6, 8 ou 0. Nenhum deles. Somente o primeiro, que é o próprio 2. Então, se eu perguntar aí numa provinha, no questionamento, qual é o único número primo par que existe? É o número 2. Esse aí vocês sabem. Se eu perguntar quantos números primos existem, vocês vão colocar infinitos números primos. Então, pessoal, só prosseguindo, vocês já sabem um pouco o que é um número primo, então a gente vai ver aqui o que é um número composto. O número composto é todo aquele número que possuir 3 ou mais divisores. Sim, eu usei o termo divisores. Geralmente eu estou usando o termo família. Família é um termo que eu, professor Leonardo, uso para ajudar os meus alunos, para se familiarizar com a matemática, para que ela não fique tão chata. O correto seria divisores. Por exemplo, o número 4 ele é considerado composto. Por quê? Porque ele tem esse intruso aqui no meio, ou seja, ele tem 3 membros na família dele. O número 5 não é composto, porque ele só possui 2 membros na família. Ou seja, automaticamente ele é primo. O número 6 é composto, pois a família dele tem 2 intrusos, ou seja, que tem 4 membros. O número 7 não é composto. Se não é composto, automaticamente é primo. A família dele consiste somente nos 2 membros. E o número 8 também é composto, pois sua família consiste aí em 4 membros. Gente, só coloquei de vermelho para enfatizar para vocês. Se o número não é composto, automaticamente ele é primo. Não existe outra classificação diferente entre composto e primo. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nessa aula, nesse vídeo. É tudo muito simples, porque no próximo módulo as coisas vão complicar um pouco mais. É claro que nós precisamos entender um pouco melhor o que são números primos e o que são números compostos. No momento, eu quero que vocês entendam somente isso. Ou ele é primo, ou ele é composto. É simplesmente isso. Por enquanto, eu quero que vocês só entendam isso. E que existe um número que tem um superpoder especial, ele é o todo-poderoso, ele é o número 1. Não existe nenhuma outra ligação por enquanto. A matemática ela é muito grande, mas é bom a gente começar andando devagar. A gente vai engatinhar e depois a gente vai começar a andar a correr. Beleza, galera? A aula de hoje termina aqui. Eu agradeço muito aí a presença de vocês.